Vamos ao segundo vídeo da nossa primeira aula de estruturas algébricas. Até agora falamos dos conjuntos numéricos, desde os naturais até o conjunto dos números complexos e das propriedades das suas operações. Por que falei desses conjuntos e suas operações? Por que falei disso até agora? Ora, a disciplina é estruturas algébricas, e uma estrutura algébrica é simplesmente um conjunto com suas operações. Então, nada mais natural do que introduzir a disciplina falando dos conjuntos que vocês já conhecem. Vocês já conhecem outras estruturas algébricas, vocês já conhecem os naturais, vocês conhecem os inteiros, os racionais, os reais, falamos até agora, os complexos também. O conjunto das matrizes, o conjunto dos polinômios, vocês conhecem vários conjuntos e suas operações. Por exemplo, vocês conhecem a soma de matrizes, vocês conhecem o produto de matrizes, vocês conhecem o conjunto dos polinômios, vocês estudaram divisões de polinômios, por exemplo, vocês conhecem esses conjuntos e suas operações. Então vocês já conhecem algumas estruturas algébricas. O que é então estudar estruturas algébricas? Ora, é estudar conjuntos e as propriedades de suas operações. Que propriedades analisaremos nas operações das estruturas algébricas? Qual é o nosso objetivo? O que queremos estudar? Bem, diversas propriedades, especialmente essas que já destacamos até agora. Se a operação é fechada, se é associativa, comutativa, se tem elemento neutro e se os seus elementos têm inverso, como acontece, por exemplo, no caso da divisão dos racionais, onde todo número não nulo tem um inverso, um inverso multiplicativo. Nós também vamos observar, por exemplo, que a subtração, já observamos que a subtração não é fechada em n e não é comutativa em nenhum dos conjuntos numéricos. O zero é um elemento neutro da adição nos conjuntos numéricos que vimos até agora. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Somar um número qualquer com zero não altera o número. Multiplicar um número qualquer com o número 1 não altera o número. Mas no caso das matrizes, por exemplo, o elemento neutro da adição é a matriz nula, enquanto que o elemento neutro da multiplicação é a matriz identidade, não são números. Então nós vamos olhar para os elementos e para as suas propriedades operatórias. Vamos acrescentar também conjuntos que não foram estudados até o ensino médio. Esse daqui é o conjunto dos quatérnios. Seus elementos são determinados dessa forma. A, B, C e D são números reais. I, J e K são números imaginários, números que elevados ao quadrado vão ser iguais a menos 1. Naturalmente vocês vão lembrar do conjunto dos números complexos. E é claro, se você anular o C e o D, você fica justamente com A mais BI, sendo I ao quadrado igual a menos 1. Portanto, se você anular o C e o D, você tem uma cópia do conjunto dos números complexos. Mas isso vai acontecer se você anular quaisquer outros dois. Por exemplo, se você anular o B e o C, você vai ficar com A mais DK, onde K ao quadrado é igual a menos 1. Será uma outra cópia do conjunto dos números complexos. Então, na verdade, o conjunto dos quatérnios tem 3 cópias do conjunto dos números complexos. Definimos também as operações. A operação de adição, por exemplo, é dada dessa forma. De uma forma bem natural, a gente soma o primeiro número real aqui com o primeiro número real desse outro elemento, então dá essa soma. Depois a gente soma BI com B'I e coloca o I em evidência, tem essa soma. Soma CJ com C'J e coloca o J em evidência, temos essa soma. E por fim, DK com D'K e temos essa outra parcela da soma. Ok? O produto é definido dessa maneira, aparentemente complicado, mas não é de fato. Nós vamos explicar com um pouco mais de detalhes. Se você pegar este elemento e multiplicar este outro, como eles são definidos por somas, então a gente simplesmente distribui. Pega o A e multiplica todo mundo, depois pega o BI e multiplica todo mundo, o CJ e multiplica todas essas parcelas, e o DK e multiplica todas essas parcelas aqui. Bem, depois a gente agrupa de tal maneira que a gente coloca o I em evidência, o J em evidência e o K em evidência. O que não está definido a princípio é o que seria I vezes I, o que seria J vezes K, K vezes J, que vai acontecer naturalmente nesses produtos. Mas aí a gente define dessa maneira. O I vezes J é o K, o J vezes K é o I, o K vezes I é o J. E aí quando a gente inverte também o sinal, né? Por exemplo, aqui I vezes J é K, aqui J vezes I é menos K.
Aqui K vezes J igual a menos I, e I vezes K igual a menos J, justamente o inverso do que ocorre nesses produtos aqui. Bem, mas a gente pode deixar isso ainda mais claro. O que a gente fez aí é o que a gente chama de produto cíclico. Ele é obtido justamente assim: a gente distribui a soma de um elemento sobre o outro, como explicamos anteriormente, e na hora da gente definir o produto entre I, J e K, a gente usa a ideia do ciclo. A ideia é a seguinte: no sentido horário, a gente conserva o resultado como positivo, e no sentido anti-horário, a gente coloca como negativo. Então, por exemplo, I vezes J é K, enquanto que J vezes I é menos K. Então, quando multiplicamos no sentido horário, conservamos como positivo o resultado. E quando multiplicamos no sentido anti-horário, consideramos como negativo, né? Então, por exemplo, K vezes J, a gente vai estar indo na direção anti-horária, né? No sentido anti-horário. Então, a resposta vai ser menos I. I vezes J vai ser K, positivo. K vezes I vai ser menos J, enquanto que K vezes I vai ser J, enquanto que I vezes K vai ser menos J, ok? Bem, para concluirmos a parte da motivação, vamos para um último exemplo. Eu escolhi um exemplo a meu gosto. Como esta daqui é a estrutura algébrica estudada por mim no período do doutorado, era natural que eu colocasse ele como exemplo. Um loop é um conjunto L, uma estrutura algébrica, um conjunto L, dotado de apenas uma operação. Ela tem por propriedade ser fechada, e o que distingue o loop dos outros conjuntos é, dado dois elementos, existem outros dois elementos, tais que, quando eu pego o x e multiplico aqui o a pela esquerda, e quando eu pego o y pela direita, né? E quando eu pego o y e multiplico o a pela esquerda, dá como resultado o b. E além disso, essa operação tem que ter um elemento de identidade. Então, a estrutura algébrica com essas características é chamada de loop. Aqui está um exemplo concreto. Pegamos um conjunto L com 6 elementos e essa tabela operatória, né? Então, primeiro detalhe: o fato de que x e y são únicos faz com que nenhum elemento neste produto, nesta operação, se repita na linha ou na coluna. Observe, sei lá, por exemplo, o número 6. O número 6 aparece na primeira linha, aqui, e não aparece em nenhuma outra posição mais. Na última coluna ele também só aparece aí. Mas olha aqui, aqui ele está na segunda linha e na quarta coluna. Ele não se repete mais nem nessa coluna, nem nessa linha. Isso vai acontecer naturalmente em toda a tabela. Outro detalhe que caracteriza que isso daí é um loop é o fato de que existe o elemento neutro, né? Já que a primeira coluna aqui toda se repete, a primeira linha toda se repete, mostrando que o 1 é o elemento neutro desta operação aqui. Bem, o que está escrito aqui abaixo é um detalhe técnico. Esse loop aqui, ele é um loop automórfico, que a gente chama simplesmente de A-loop, não associativo. É o menor com essa ordem. Isso significa apenas que se você pegar qualquer conjunto com menos que 6 elementos e tentar criar um loop automórfico não associativo, você não vai conseguir. Esse daqui é o menor que tem. O fato de ser automórfico, vocês não precisam se preocupar. É uma propriedade que estudei, que coloquei apenas por curiosidade, até para provocar vocês, caso queiram estudar futuramente comigo esta estrutura. Não vai ser uma propriedade que vamos estudar nessa disciplina. Na verdade, loops não é o objetivo dessa disciplina, mas eu quis destacar como é uma estrutura algébrica não associativa. O fato de ser não associativo pode ser visto, por exemplo, aqui. Vamos pegar 2, 4 e 5. Se eu opero 2 com 4, eu tenho 6. Se eu pego esse resultado 6 e opero com o 5, eu tenho 2. Então, se eu opero primeiro 2, 4 e depois pego o resultado e opero com 5, eu tenho o resultado 2. Mas vamos supor que eu tivesse feito primeiro a operação 4, 5 e depois fizesse a operação com o 2 à esquerda no resultado disso. Então, 4, 5 me daria 3. Aí eu vou e opero agora o 2, né? Deixei o 2 esperando e agora eu vou fazer 2, 3. Vai dar como resultado 1. Então, 2, 4 e depois 5 dá como resultado 2.
Enquanto que, deixando o 2 esperando e fazendo 4, 5 primeiro e depois operando o 2 à esquerda, eu teria como resultado 1. Os resultados são diferentes, isso mostra que essa é uma estrutura não associativa. Ok? Bem, depois falaremos das relações, né? Falamos já da motivação, agora falaremos das relações. Deixaremos isso então para o próximo vídeo.